A Escola Aurora Dourada agradece e parabeniza a cada um de vocês. Que tenham todos uma experiência incrível. Abrindo o SINGS 2021 com o primeiro palestrante Amit Goswami, físico quântico da Índia, com a palestra A Evidência Científica de Deus e o que devemos fazer a respeito. Gratidão. Vamos começar então com o assunto diretamente. A luta entre a ciência e a espiritualidade. O problema sempre foi há uma batalha que está acontecendo entre a ciência e supostamente a espiritualidade já faz 400 anos, mas isso não é uma batalha real, ou seja, é uma batalha artificial criada pelas pessoas. Então, quem são as pessoas que estão fazendo isto? Em primeiro lugar, a espiritualidade não chega a nós de forma direta. Para a maioria de nós, a espiritualidade vem através das organizações chamadas religiões. Este é um grande problema, porque as religiões têm as suas próprias agendas. Portanto, eles distorcem a sua visão de espiritualidade, e que os grandes místicos, como Jesus, como Buda, como muitos outros, assim como os criadores das Upanishads na Índia, todas essas pessoas, Sócrates, todas essas pessoas falaram sobre espiritualidade de uma forma completamente diferente do que o que é pregado nas diferentes religiões. E esse é o problema. A ciência é a mesma coisa, infelizmente. A ciência começou muito bem como uma revolta contra as religiões, porque as religiões, evidentemente, estavam dando uma visão muito distorcida da realidade. Mas esse espírito inicial de abertura, de buscar as verdades, gradualmente isso foi desaparecendo. Quando Newton, no século XVII, estava procurando e estudando a física, não estava fazendo isso com preconceito. Ele fez algumas experiências, já havia algumas experiências disponíveis, ele tentou explicá-las, encontrou as equações do movimento dos objetos, e ele estava muito feliz de fazer isso. Mas ele sabia muito bem que essas equações só estavam descrevendo objetos inanimados. Ele estava consciente de que os resultados do mundo vivo dos seres humanos, isso não se aplicava. Ele nunca imaginou que essa ciência seria aplicada aos seres vivos, dando uma visão distorcida da ciência. E, no entanto, é isso que nós temos feito. O que nós temos feito parcialmente porque pelo trabalho do famoso Darwin, ele explicou os dados de evolução fóssil, encontrou muitas discrepâncias com os livros da Bíblia, da religião. O Gênesis não é um livro que foi um texto que foi escrito por Jesus ou por seus apóstolos, isso veio da religião. E a religião deu uma imagem da vida de que Deus criou toda a vida de uma só vez, muitos anos atrás, e descansou e a ciência questionou isso. E não Darwin, mas seus intérpretes apresentaram uma verdade, ou seja, os intérpretes que também interpretaram uma verdade que nega completamente a espiritualidade. E esse é o grande problema. Hoje, vocês sabem que as pessoas estão lutando, literalmente, nos Estados Unidos, onde eu moro, a maioria das vezes, é literalmente uma batalha entre a ciência materialista e a religião, que é o cristianismo. Então, o que é realmente a espiritualidade? O que é realmente a ciência? A espiritualidade
é a espiritualidade que os grandes mestres, como Jesus, Buda, Sócrates e as Upanishads na Índia, são os que descobriram realmente a espiritualidade. Também Lao Tse na China, os mestres Zen no Japão, todas essas pessoas. Os xamãs também na América do Sul. Essas são as pessoas que falam de espiritualidade da forma correta. E o que é essa forma correta? Existe uma unidade por trás, unicidade por trás dessa sensação de separação. E, claro, surge a confusão imediatamente por causa do espaço-tempo. Nós não vemos essa unidade, mas as tradições espirituais eram claras. Elas nunca disseram realmente de que a unidade fosse evidente. Que a unidade, ela permeia tudo. Jesus disse, Deus está em todas as partes, mas as pessoas não veem e não podem ver, porque só olham para o tempo e espaço. Isso também está escrito nos livros sagrados, de que Deus está no ar? Não, porque senão os pássaros já o teriam encontrado. Deus está na água? Não, senão os peixes o teriam encontrado. Então Jesus disse palavras muito misteriosas. Não está aqui, não está lá. Você não pode dizer que seja o que está feito de matéria, se está feito de matéria ou do que é feito. Então Deus transcende tudo o que nós conhecemos na Terra, na realidade manifesta. E é a mesma descrição que encontramos nas Upanishads hindus, nos sutras do budismo, de que Deus é o nada, não é possível dar uma forma, não é um imperador que está sentado no reino dos céus com o seu bastão do julgamento, que realiza os julgamentos quando nós morremos. Não é isso. Esse é o Deus que os cientistas descartaram quando alguém foi para a Lua, e conta a história aparente é que estavam esperando encontrar Deus ali e não encontraram nada. Mas esperar encontrar Deus na Lua é algo ridículo. Então, esse tem sido o problema. A divisão não é uma divisão real. A divisão acontece porque nós olhamos para a espiritualidade com as lentes incorretas da religião, que é uma versão dogmática que mantém alguns aspectos do espírito, mas perde os aspectos importantes do espírito. E da mesma forma, hoje a ciência se tornou, ou seja, no início, também se tornou parte da ciência que está dando sua própria mensagem. Assim como a religião não nos dá mensagens totalmente equivocadas, ela detém alguns dos aspectos da espiritualidade, e isso tem sido útil para a humanidade também. Mas a ciência também tem sido muito útil para a humanidade. Não me entendam mal, não estou dizendo que esteja errado. A ciência perdeu alguns componentes da realidade, e a religião também saltou alguns componentes da realidade, porque querem ver uma imagem de uma forma muito simplificada. E a realidade, nós devemos abordar a realidade com uma mente muito aberta, porque é algo muito difícil. Não é uma questão fácil. Inicialmente, os exploradores científicos sabiam disso, e os exploradores da espiritualidade sabiam disso, e por isso eles não se restringiam, eles estavam sempre abertos. Claro, é preciso ter cuidado e avaliar as experiências. E depois entramos nessa mania de poder e, bom, vejam o que nós fizemos, o que temos hoje. As boas notícias é que agora existe uma ciência recente, a física quântica, que está nos dando imensas promessas, está nos dando uma imagem correta, e o que é mais importante, esta imagem está sendo verificada experimentalmente. Experimentalmente, vocês me ouviram bem. Então, evidências científicas experimentais de que Deus está aqui, isso nós já temos. E se você quiser entender o Deus da forma espiritual, o Deus de Jesus, de Buda, das Upanishads, o Deus de Sócrates, vocês devem estar preparados para desistir dessas imagens simplificadas de Deus sentado num trono em algum lugar. Não é assim.
Então, sim, vamos poder falar de ciência racional e de espiritualidade. Da mesma forma, devemos abandonar estas versões simplificadas da ciência que dizem que os objetos são coisas concretas, e é isso. A matéria é uma questão de espaço, de tempo, e essa é a realidade, e o resto não existe. E que é só isso. Então, como a física quântica provou que as coisas não são assim? A física quântica começou a partir da tradição da ciência. A ciência de Newton tem sido limitada porque sempre se fala de objetos materiais. Então, a ciência tem sido uma ciência dos objetos. Quando os mestres espirituais falam da realidade, eles não falam de um objeto. Eles falam de algo que transcende os objetos, que transcende também a nossa experiência nesse tema. Eles falam da unidade. Uma unidade transcendente. E como estudo da transcendência nunca foi bem compreendido, há muitos mal entendidos sobre isto. Mas isso é o que os mestres da sabedoria nos ensinaram. E como você pode conseguir isso, chegar a isso? A partir dos objetos materiais, eles são objetos. A forma de compreender esta unidade é pensar nela como consciência. É isso que os grandes mestres realmente ensinaram. A linguagem não é tão clara até que você consiga experimentar, vivenciar a consciência num nível mais concreto. Não é muito claro para ninguém, particularmente hoje, porque nós começamos com muitos preconceitos. Mas está muito claro que o que você imagina sobre Deus, eu me lembro, eu também, eu ouvi os meus pais e eles eram provavelmente muito parecidos com vocês, e todos imaginavam Deus como uma pessoa, mas não é assim. Não é assim que as tradições espirituais nos ensinam. Como eu disse, Deus é a unidade. De alguma forma, eles tinham a intuição de que esta unidade era a nossa consciência. Nós somos essa unidade. A nossa consciência conta com essa unidade. Olhem o que Jesus disse. Todos somos filhos de Deus. Mas não podemos pegar isso de forma literal, certo? Nós não somos os filhos de Deus literalmente falando. Nós somos os filhos de Deus porque a nossa consciência, a consciência que nós experimentamos, se nós entrarmos nessa consciência em profundidade, nós vamos encontrar essa unidade. Esse é o significado. As tradições espirituais sabiam disso. E há algumas pessoas, poucas pessoas, que ensinam isso. E essa é a grande tragédia. De que, fora dos ensinamentos religiosos, que a maioria são simplistas e inúteis, embora nem todos, claro que podemos encontrar coisas boas ali, mas dentro das tradições espirituais, você pode ir para... Se você se der o trabalho de buscar, você pode encontrar bons professores sobre na parte esotérica em todos os países, em todos os lugares. No Brasil, certamente. Mas são poucos. As religiões têm muito mais poder e publicidade, e é isso que as pessoas acabam buscando. E com a ciência não é a mesma coisa. Onde você busca as informações da ciência? Se você não é um cientista, você não vai, como na universidade, buscar os textos originais de matemática para estudar. O que você faz? Você abre seu computador e dá uma olhadinha no google.com. O que o google.com pode ensinar a vocês, além de pessoas que dizem o que está apresentado ali? Você já parou para pensar como obtém as informações? As informações não são dadas por objetos, são dadas por uma pessoa que está escrevendo aquela informação. E aquela pessoa tem os seus preconceitos.
Então, todas as informações que você obtém olhando no google.com ou que se busca num dicionário ou numa enciclopédia. Antes você buscava muitos recursos, mas hoje as pessoas não fazem isso, só buscam no google.com ou no máximo Wikipédia. E que é ótimo, tem ótimas informações, né? Mas não, você não está conseguindo nada com isso, é tudo lixo, está só encontrando teorias da conspiração. Então isso dificulta muito a comunicação. Quando nós aprofundamos aquilo que a ciência diz, e eu vou parar agora de reclamar da situação atual, eu só queria estabelecer um panorama de por que as pessoas lutam sobre isso, porque quando as pessoas têm dogmas, elas brigam. Você sabe que o dogma não está dando a imagem total, mas você acredita no seu dogma, então você luta com as outras pessoas. As pessoas que querem a realidade, elas não brigam. Elas dizem, bom, tá, eu tenho uma imagem parcial, você tem uma imagem parcial, vamos trabalhar juntos e encontrar essa imagem. E a física quântica finalmente deu essa imagem. E os cientistas deveriam estar felizes com isso. Nossa, finalmente podemos começar a falar sobre o que é a consciência. A consciência não é um objeto, nós sabemos disso. Não experimentamos a consciência como um objeto, nós experimentamos as coisas. Existem coisas e experimentamos as coisas. Então, deve haver algo especial na nossa consciência com a qual nós experimentamos os objetos. Como pode uma coisa experimentar a si mesma? Os objetos não podem fazer isso. Então, deve haver algo. O objeto deve estar percebendo algo que não é um objeto. Nós já aprendemos muito sobre computadores para entender o que é um hardware e o que é um software que nós colocamos nesse hardware. Então, nós precisamos mudar a forma de olhar para a realidade e olhar para nós mesmos. Tem sido algo muito difícil, como eu falei, as equações de Newton funcionam para os objetos. Como são diferentes das equações quânticas? Então, a matemática nos dá uma lição muito importante que você precisa compreender. E você vai ter que aceitar a minha palavra. Mas essa parte você pode verificar no google.com. Pode verificar, porque isto é a forma em que os materiais são descobertos dentro da física quântica. Então, quando você olha para objetos que são microscópicos, partículas elementais, nós entendemos que eles têm equações abertas, não como equações de Newton. E as soluções para essas equações dão uma imagem dos objetos, que é algo muito diferente. Os objetos com Newton, nós entendemos que os movimentos podem ser previstos, completamente previstos. Estes objetos quânticos não são assim. Ao contrário, o que eles são? São teias de possibilidades. Uma palavra muito interessante, possibilidades. O que isso significa? Então, pense em um elétron. Um elétron, de acordo com Newton, seria uma minúscula, um grãozinho de areia que se move de uma forma totalmente previsível. Mas isso não é assim na física quântica. O que nós podemos falar sobre os elétrons nas equações quânticas? Nós dizemos que o elétron tem a possibilidade de estar aqui, nesta esfera. E essa esfera vai aumentando cada vez mais. Então, é uma onda de possibilidades. As possibilidades ficam cada vez maiores. Inicialmente, o elétron só pode estar em alguns locais quando você o libera, mas então a onda se expande como uma onda de água e pode estar em todas as partes. É algo muito peculiar. Então, onde vemos o elétron? E esse é outro mistério. Quando nós vemos, o elétron aparece em um local específico, como o objeto newtoniano. É muito confuso. E as pessoas realmente ficaram confusas, mesmo os físicos. E esta confusão foi se esclarecendo à medida que fomos falando, começamos a experimentar e finalmente as respostas começaram a aparecer. Então, deixe-me dizer a vocês sobre este progresso e vocês vão ver
como os experimentos podem verificar isso e como as respostas foram sendo encontradas. Então, teias de possibilidades. A primeira coisa para reconhecer é que quando nós observamos no tempo, espaço se tornam partículas, quase como as partículas newtonianas, mas não exatamente. As partículas newtonianas são totalmente previsíveis. E aqui você pode prever apenas com probabilidades. Há tanta probabilidade de que o elétron apareça aqui. Não completamente, mas ainda assim previsível. Existe um número grande, você pode pegar uma média do posicionamento do elétron. Mas, ainda assim, permanece a questão. Os elétrons são elétrons como partículas no espaço-tempo, mas onde estão estas teias de possibilidades? E assim nós podemos dizer, bom, primeiro não pode estar no espaço-tempo, porque aqui se transformariam em partículas. É um objeto, se há um objeto que pode estar em mais de uma posição ao mesmo tempo, então devem estar residindo nesse domínio que está fora do espaço-tempo. Este é o ponto crucial. Então, é a primeira vez na nossa história da ciência que a ciência fez um postulado de que não há apenas espaço-tempo, mas também há um domínio de realidade fora do espaço-tempo. E essa é a realidade. É de onde vem esta realidade aqui manifesta. Este domínio de potencialidades, como nós o chamamos agora, vem desta realidade na qual as partículas de objetos se movem. E estes objetos, então, vêm de um outro domínio. Então, qual é a característica daquele domínio? Como nós distinguimos? E aqui é que está a grande novidade. É aqui que nós descobrimos Deus. Isso foi previsto em 1935. Einstein, vocês já sabem disso, Eddington, seus colaboradores, Nathan Donis e Boris Podolsky, eles descobriram que se dois objetos com uma possibilidade se aproximam e interagem, eles se tornam correlacionados. O que isso significa? Significa algo radical. Se estão correlacionados, então podem se comunicar sem um sinal. Eles podem se comunicar a qualquer distância um do outro. Suponha que os objetos estão se movendo, momentaneamente se reúnem assim, e depois um vai para este lado, o outro vai para o outro. Nesse momento, nessa conexão momentânea que os faz se correlacionarem, uma vez que eles estão correlacionados, mesmo que estejam muitos anos-luz de distância, eles ainda podem se comunicar instantaneamente. E essa ideia levou muito tempo, mas esta ideia, finalmente, em 1982, em 1935 foi a teoria, em 1982 a verificação. A verificação foi feita em Paris. E a ciência mudou, não na mente das pessoas. As pessoas são preconceituosas, da mesma forma que na religião. As pessoas ainda se agarram às ideias newtonianas. Não, isso faz parte, isso é apenas para partículas elementares. A realidade é diferente das partículas elementares. Nós somos feitos dessas partículas elementares. Como isso pode ser diferente para nós? Mas, enfim, as pessoas trazem os seus preconceitos, que eles sempre têm do mesmo jeito que as pessoas religiosas têm sobre Deus ser um ser humano. E então as pessoas entendem que as partículas são um mistério, nós não podemos compreender tudo, e os cientistas têm que entender que realmente não se pode entender tudo, precisamos aceitar isso. Então quando eu comecei a trabalhar na física quântica, esta era a situação. E naquela época, eu aprendia com os meus professores, acreditava neles, e de repente parei de acreditar neles, porque eles não estavam se encontrando com essa realidade com a qual eu estava cada vez me envolvendo mais. Então, a imagem científica não estava ainda com isso. Então, eu, enfim, estudei física quântica
E isso já estava previsto, eles já tinham previsto, os físicos quânticos já tinham previsto e verificado isto. A crença é de que eles acreditavam que a consciência é um fenômeno material. Eles acreditam que o cérebro causa consciência, mas se é assim, a física quântica traz um paradoxo. Se o cérebro traz a consciência e o cérebro é feito de partículas elementais, que são possibilidades, então o cérebro se torna também uma possibilidade. E como pode uma possibilidade olhar para uma possibilidade e trazer isto para uma coisa real? Você pode ter dinheiro no banco e você pode ter a possibilidade de um carro. Você junta as duas coisas na sua imaginação. Isso vai concretizar um carro na sua garagem? Não, nem 1 milhão de anos. Da mesma forma, acontece com a realidade. Possibilidade junto com possibilidade não pode nos trazer realidade. Isto foi provado matematicamente por Paul Newman, outro excelente cientista. Então, deve ser a consciência que está escolhendo das possibilidades que vão acontecer, mas as pessoas não entendem, né? Se nós estamos fazendo isto, eu olho para um elétron, eu quero que o elétron esteja no lugar que eu estou olhando, mas tem outra pessoa que está olhando simultaneamente, você quer que ele apareça no lugar onde você está olhando. Duas pessoas. Quem escolhe onde o elétron vai estar? E ninguém pode responder isto, porque não há critérios ainda para dizer que eu sou melhor do que você ou de qualquer forma. Não, nós somos o mesmo, somos seres humanos. Nós não podemos escolher dessa maneira, que a minha escolha é melhor do que a sua. Não funciona dessa forma. Por isso, o paradoxo. E ninguém conseguiu resolver esse paradoxo. Então, uma noite eu estava falando com um rapaz espiritual e ele estava me falando nessa espiritualidade padrão. Você está olhando com óculos, né, cientista. Você tem que aceitar o fato de que Deus está em todas as partes. Tá, mas o meu argumento era, mas onde está Deus? Você vê Deus no tempo e espaço? Me mostre. Mas claro que ele não podia me mostrar. Um imenso problema. Então eu disse para ele que, bom, os físicos quânticos nos dão uma promessa, mas também isso também tem paradoxos, da mesma forma que o Deus nas religiões tem paradoxos. Então o que vamos fazer? Então ele começou a gritar comigo. Você precisa largar esse raciocínio científico e tem que aceitar que não existe nada além de Deus. Não estava citando os Upanishads, nem Jesus, mas estava citando a sabedoria, né? Isso era uma citação do Corão. Não há nada além de Allah, que significa Deus. E essa declaração me deu a ideia. Me deu a ideia de que, bom, o domínio das potencialidades é ali que está Deus. Deus não está aqui. Não está na dualidade manifesta. Essa é a nossa experiência humana, não é Deus. Deus está sem divisão. É um só, unidade. É comunicação sem sinais, sem localidade. Nesse domínio, no domínio das potencialidades. Deus é a potencialidade dentro desse todo. Consegue ver? É difícil de acreditar, porque, claro, nós vemos a nós mesmos sendo, bom, eu sou uma imagem para você, mas a imagem ainda é concreto, né? Estamos acostumados com esta concretude das coisas em volta, né? As árvores, cadeiras, são todas coisas concretas. Nós nos vemos constantemente também de forma concreta. Então, pensamos que sempre estamos aqui. Mas, olhem o que foi descoberto 100 anos atrás. Nós nem sempre temos esta experiência de consciência. As nossas experiências de consciência vêm do inconsciente. Nós também temos uma realidade, compartilhamos uma realidade que é inconsciente em nós. Por exemplo, durante o sono, onde vamos quando dormimos? Nosso corpo está dormindo, mas nós, a consciência,
aquilo que nós chamamos de eu, onde vai esse ser? Esse ser está inconsciente. Nós acordamos e a consciência volta. O cérebro é ativado. Então, o cérebro é um conduto da consciência, manifesta a consciência em nós. Então, tudo isto foi percebido naquele momento e nós começamos então a fazer de uma forma científica. Me levou alguns anos, o descobrimento aconteceu em 1985 e levou 4 anos para publicar meu artigo, e claro que os materialistas não prestavam atenção nele, mas um neurofisiólogo da Universidade de México, Jacobo Greenberg, ele descobriu de alguma forma o meu artigo, ele me ligou e ele disse: estamos fazendo uma experiência que deve verificar a sua ideia. Imaginem. Eu fiquei tão surpreso. Mas claro que eu disse certo. Então ele me convidou para vir ao México. Eu fui para o seu laboratório, participei na experiência. E essa experiência provou a unidade de 2 seres humanos de uma forma que não pode ser refutada. E já vou contar a vocês a experiência. Esta é a evidência científica de Deus, porque quando nós descobrimos essa comunicação sem sinais, quando nós usamos essa não localidade, apenas comunicação sem sinais é um exemplo de não localidade. Olá. Olá, como estão? Eu estou muito feliz e agradecido de poder estar neste grande evento. Eu quero agradecer ao Criador que permite isso. Quero agradecer a Joaquim também e agradecer também ao Henrique, a Sônia e a toda a sua equipe do comitê organizador deste evento que nos emociona e nos junta para dar o melhor da nossa experiência depois de muitos anos. É uma honra para mim estar selecionado dentro desta série de personagens tão maravilhosos que vão trazer tanto conhecimento. Então, em primeiro lugar, eu agradeço o Brasil, Porto Alegre, o Congresso, o Comitê, e a ti, Sônia e Henrique, por todo esse conhecimento e por todo esse amor dedicado. Eu agradeço a Sônia, toda a tua entrega, a tua equipe, a tua empresa. Então, muito obrigada. Então, vamos comentar nessa palestra, que eu espero que seja a mais amistosa possível. Depois de mais de 35 anos exercendo a medicina e mais de 25 anos na medicina complementar inicialmente ou nas medicinas alternativas, que hoje em dia se englobam no capítulo da medicina integrativa. A medicina integrativa, o que faz? Tenta pegar o melhor da ciência, os avanços tecnológicos e o melhor das sabedorias ancestrais. O campo que vamos colaborar com o nosso coração é a partir da terapia e da geometria. O uso dos arquétipos. Então, depois dessa pequena introdução,
Temos a medicina integrativa, a medicina vibracional e também a terapia e a geometria sagrada. O nosso foco, nós tivemos muitas disciplinas ancestrais e modernas na Terra. Então, hoje podemos concretizar, depois de mais de 15 anos, com o arquétipo geométrico que tentamos fazer hoje. Vamos falar sobre os arquétipos que vocês conhecem e quais as escolas que influenciaram o nosso trabalho. E depois faremos uma exposição para aproximar-nos à segunda palestra, que vai ser uma parte mais clínica e operativa na terapia. E onde vamos propor também entregar algumas hipóteses, que graças ao Criador já não são hipóteses, mas sim produtos da experiência e da prática de muitos anos. Também quero dizer, antes de seguir adiante, que esse trabalho teria sido impossível, né, deste conhecimento científico, né, que é Joaquim, né, que também vai compartilhar com vocês todo o desenvolvimento dessas pesquisas que fizemos, que podemos dizer humildemente que com estas peças que estamos desenvolvendo com o cientista Joaquim, podemos praticamente mobilizar os elétrons de uma forma ordenada, coordenada e coerente também, dirigida. E isso nos deixa muito felizes com a tecnologia que estamos realizando. Então, do ponto de vista do arquétipo geométrico e da geometria sagrada, que é a geometria que temos em todos os lugares de adoração da Terra, né, que se relacionam com conhecimento ancestral, astronômico, macrocósmico, da ciência das estrelas de energia, dos movimentos dos astros, né, incrível, e também do mesocosmos, que é o homem, e a selva microscópica. Sabemos que tudo o que temos no ser humano, desde a anatomia, a fisiologia, da histologia, tudo respeita o arquétipo geométrico. Então, vamos nos deter nessa justificativa, né? Todos nós que estamos aqui, para todos nós, a geometria é uma linguagem universal que nos conecta, que nos integra, que nos completa, que nos produz garantias em todas as áreas de atividades do ser humano, não apenas a terapia, em todas as áreas. O arquiteto do universo, o músico do universo, utiliza os seus arquétipos, formas para recriar a vida e para assegurar o plano da vontade dinâmica que existe para a Terra, especialmente no Brasil, onde está a sede. Então, o nosso foco respeita os arquétipos, o 1, que se manifesta no 3, o 3 no 1, que se manifesta no 5, no 7 e nas 49 forças que dirigem tudo do nosso ambiente e no nosso entorno. Então, a partir dessa ideia do arquétipo ancestral, do conhecimento, também temos o som, a luz e a forma. O som e a energia da dinâmica, a luz do conteúdo magnético e crístico em nível espiritual, e a forma seria o espírito, a alma e o corpo. Então, o terceiro aspecto é a forma, a estrutura do universo. E aí é onde utilizamos o arquétipo da geometria sagrada. É um método feminino por natureza. É o que consolida e estrutura. Então, nestes arquétipos da geometria sagrada, para entrar já diretamente na matéria, utilizamos, por exemplo, o espiral. Desde os hieroglifos, mais de 10 mil anos antes de Cristo, já temos inscrições, né, deste espiral, como já havia este conhecimento na Via Láctea, né,
que é uma espiral também, e que também se relaciona com o arquétipo que vamos apresentar aqui, que é o arquétipo, o mapa das 7 cores, onde podemos ver que a fusão das 7 frequências, das 7 cores, cria uma espiral, e no outro sentido no outro lado temos o sentido contrário. Então, o mapa das 7 cores é uma estrutura hiperdimensional. Essa é a definição e é a fusão perfeita de 7 frequências que se recriam. É um glóbulo vermelho, uma hemácia, é um canal de cálcio. Este é você, o seu 7º chakra, que gira nesse sentido. E aqui temos o polo norte também do chakra que gira nesse sentido. Todos somos esses arquétipos. Somos uma distorção do espaço-tempo. Somos um tornado. Somos todos um twister. Todos somos estruturas hiperdimensionais. E nessas estruturas do campo energético vital, temos o corpo etérico, onde residem os chakras. E neste grande toroide, sabemos que o coração de trabalhos de Dan Winter, de Drunvalo, Melquisedeque, de Popdrash, sabemos que temos um campo altamente redundante, onde estão todos os registros akáshicos, e também um campo altamente redundante com os segredos da criação que está no interior do seu coração. O primeiro arquétipo é o mapa das 7 cores. Toroide, campo de torção, distorção do espaço-tempo, o efeito Coriolis, estes buracos negros para relembrar que somos estruturas dissipativas. Quando estamos traçando os arquétipos, as sementes, quando estamos traçando os arquétipos, que são os que utilizamos, quando traçamos a semente da vida, o que se cria são os movimentos do espírito. Estamos recriando os movimentos da Gênese. Então, o primeiro movimento do espírito é se autocircunscrever, autocircular para criar a implosão e refletir-se em si mesmos. Sabemos que o espírito grandeza pode ser finito e infinite. Para refletir-se em si mesmo, como dizem os trabalhos de Nassim Haramein, que somos a contração do infinito. Sim, você é a contração do infinito. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que o espírito se circunscreve da escola de Horus, volta a fazer este movimento e temos este outro arquétipo, ou milagre geométrico, que é a Vesica Piscis. A Vesica Piscis é o segundo aspecto, é a luz que se relaciona com a raiz de 3, a energia crística, a energia magnética, que é o olho de Deus em todos os reinos, é o olho, é a folha, é a planta. É o ovo de Deus em todos os reinos, se relaciona com raiz de 3. Então, aí começamos a utilizar todos os dados que vamos mostrar na área da terapia. Então, depois temos a flor da vida. A flor da vida é na mínima quantidade de linhas, temos para criar uma distorção do espaço-tempo. Então, o que se cria no centro da flor da vida é uma distorção do espaço-tempo, e é isso que recria a vida. A vida em todas as partes, não somente no universo local, ou seja, a flor da vida nos lembra a criação, a distorção do espaço-tempo e a recriação da vida e dos arquétipos. Se continuamos progredindo já dos tempos da semente da vida, da árvore da vida, do conhecimento, nos reparos também da flor da vida, já temos os reparos do ovo da vida, que é a mesma mórula. Então,
temos já de forma implícita a semente, a árvore, o fruto e o ovo da vida. E um segredo que é o que vocês descobrem quando estão desenhando e encontram no arquétipo o fruto da vida. O fruto da vida é a terceira progressão. O fruto da vida é talvez uma das estruturas mais importantes arquetípicas do universo e da expressão do arquiteto do universo. É um sistema feminino que tem 3 esferas. Começamos a nos aproximar do fator 13 e 20 dos avózinhos maias. São 13 esferas em 3 direções. Temos o 1, a unidade, temos o cubo do Metatron, 3, que são as 3 direções, temos os 5, que são os 5 elementos, e temos também a unidade no cubo Metatron. O fruto da vida tem 3 sistemas de informação. O primeiro sistema informacional do fruto da vida é que, ao unir com linhas essa estrutura feminina, todos os centros do fruto da vida, temos o cubo de Metatron. O cubo de Metatron, o Metatron é o senhor das faces, cujo código é 31416. É o senhor das faces. É o único que pode ver a face de Deus. É Metatronus, Antius, o mensageiro. Então, também dizemos que Deus geometriza e que a natureza geometriza. No primeiro sistema informacional, temos o cubo de Metatron. Ao pintar umas linhas e deixar outras, temos os 5 sólidos platônicos, que são o primeiro sistema informacional do fruto da vida. Os 5 sólidos platônicos são este sistema, que são os tijolos do universo. Antes, com os trabalhos de Kepler, já sabiam que todos os astros têm órbitas e trânsitos que não estão ali ao azar. O Criador do Universo não cria por criar. Temos essas estruturas arquétipas. Aqui temos 2 decaedros, energia tachyon, ângulo do DNA, segundo os trabalhos de Dan Winter, que podemos ver que o DNA é a fusão perfeita do dodecaedro e isodecaedro. E também temos a grande vantagem de que tudo isso vai ser suportado e as relações que existem com estes trabalhos destes grandes mestres que estão neste congresso. Este dodecaedro, energia tachyon, prana, o nível cósmico, que é o mar em que vivemos e que estamos todos. Sabemos que o universo que habitamos é água modificada. Temos o octaedro, o ar. Temos também o tetraedro, fogo. E temos o icosaedro, água, 20 triângulos. E o hexaedro, que é a terra. Aqui temos os tijolos do universo. Eles têm a estrutura macroscópica e microscópica, que se convertem em uma ferramenta terapêutica integrada no interior do nosso corpo. Porque temos os 5 constituintes, não falando apenas dos elementos. O primeiro sistema informacional do fruto da vida, que são 5 sólidos platônicos, é uma ferramenta com que se pode solucionar grandes problemas de saúde que você pode receber no consultório. Isso nós podemos dizer, né? Porque depois de 30 anos de fazendo terapia e de trabalhar com este método exclusivamente do arquétipo geométrico, mais de 15 anos.
Depois vamos falar mais adiante sobre aspectos de patologia, ou de fisiopatologia, ou de terapia. Então, agora estamos fazendo a introdução sobre o arquétipo geométrico. Os sólidos platônicos, o marco de referência ou a linguagem, podemos trabalhar com os elementos. Podemos trabalhar com a medicina tradicional china, com a Ayurveda, com o Código dos Reinos. No Código dos Reinos, temos este evangélico, mas também o reino humano. O tetraedro é o reino animal, o icosaedro é o reino vegetal e o hexaedro é o reino mineral. Toda a geometria do reino mineral são sistemas que estão relacionados com os sólidos platônicos. O trânsito do Sol, das estrelas, se relacionam também com essas estruturas. No código do Ayurveda, o dodecaedro pode ser utilizado no sentido da audição, a caixa, o éter, no ouvido. O octaedro é o tacto, a pele. Podemos utilizar nas mãos. O tetraedro, no código Ayurveda, é a visão. O órgão da visão são os pés. Então, podemos utilizá-lo anatomicamente nessa posição. O icosaedro é o gosto, o paladar, a bexiga. E o hexaedro está relacionado com o olfato. Podemos trabalhar com os sólidos platônicos assim, e também podemos trabalhar do ponto de vista que é uma estratégia terapêutica supremamente valiosa. Quando trabalhamos com a informação do olho de Horus, no sentido de que o hexaedro e o tetraedro, que são os mais lineares, representam o reino, o hemisfério esquerdo, e o icosaedro e o dodecaedro, que é a informação mais feminina, a informação que se aproxima à esfera sobre o hemisfério direito. E o octaedro, a linha média do corpo caloso, que relaciona as duas estruturas. Esta é uma outra estratégia maravilhosa na terapia, porque todas as doenças têm uma disritmia, uma dismorfia e uma deslateralidade. O octaedro é o mestre da lateralidade, da linha média, do teu corpo caloso, das comissuras. O maestro da vasoconcepção, do vasogovernador, de chuchuma, de pinga, deste grande vazio central. Então, podemos utilizar os sólidos platônicos na arte da terapia e como realmente eles são elementos totipotenciais e servem para uma abordagem íntegra do ponto de vista da compreensão das medicinas integrativas ou complementares que contemplam que todos os desequilíbrios do ser humano têm, como mínimo, um componente físico, emocional e mental. E então voltamos ao triângulo. Você não pode trabalhar só o físico ou o mental, porque a doença volta a circular. Temos que trabalhar de uma forma integral. Quem integra essa visão? Temos a parte física, a emocional, a mental, e quem integra é o espírito. Quem integra é o espírito. Então, integra estes três componentes. Desde essa ótica, temos linguagens universais, a compreensão de um sujeito, resgatando um sujeito que tem uma vida, que tem uma história, que tem emoções, que tem uma mente. E vendo o arquétipo geométrico se converte em uma ferramenta maravilhosa. Aqui eu mostrei alguns exemplos de com que códigos podemos trabalhar e como. Agora vou mostrar um vídeo, de como se opera praticamente essa operação. O segundo sistema informacional do fruto da vida chama-se a
o gráfico polar e a estrela tetraédrica. O segundo sistema informacional do fruto da vida tem em si todos os segredos do som. Já vimos que o som está relacionado com o primeiro aspecto e a forma com o terceiro. Nós trabalhamos com a luz e esperamos também mostrar algumas frequências, escalas, equipamentos que temos trabalhado, mas o nosso foco para este congresso aqui é sobre a geometria sagrada. Então vamos focar na estrela tetraédrica, que é o que se relaciona com a arte da terapia. Aqui nessa estrela temos todos os tonos dos sons do universo. Aqui temos todos os trabalhos de Pynchon, dos ensinamentos de Drúvalo, que também expressaram todo esse conhecimento. Temos 3 destes para cada ser humano. São 3 estrelas tetraédricas que estão sobrepostas para ti. Um tetraedro está apontado para cima e um tetraedro terra direcionado para baixo, que é o vermelho. A fusão perfeita de 2 tetraedros que estão direcionados acima e abaixo é a estrela tetraédrica. É a estrutura do ser humano. Essa é a estrutura. Você foi feito à semelhança de Deus. Você é uma estrela. Então, quando nos unimos em linhas, temos a estrela tetraédrica. E meia hora depois de ser concebida, você é este ovinho, uma estrela tetraédrica. E dependendo de como se coloca, você vai ser homem ou mulher nessa encarnação. Então, é uma estrutura arquetípica ancestral do ser humano. Não sei se conseguem ver aqui na mórula o tetraedro direcionado para cima, nos círculos amarelos. Não sei se podem ver. Nos círculos amarelos temos um tetraedro e outro para cima e para baixo. Este é o ovo da vida. É uma estrutura arquétipa que se relaciona com a estrela tetraédrica. A estrela tetraédrica é um cubo realmente, com 6 faces. Somos estas formas dentro do cubo. Vejam que lindo! Então, aqui no tetraedro Terra, temos aqui neste plano Do, Ré, Mi. E aqui passa para Fá um meio tom. O terceiro e o quarto chakra. Aqui temos o meio tom. E depois, entre o terceiro e o quarto, temos uma polaridade atravessada e a gente vê então ao céu. Então temos Sol, Lá, Si e aqui Dó, que é a seguinte escala. É o seguinte Dó. A gente vê em cada encarnação homem, mulher, acumulando toda a experiência no corpo causal. É bem interessante. Nos trabalhos de Nassim Haramein, ao elevar a estrela tetraédrica, temos 64 vezes aparece o cubo octaedro, o vetor de síntese, que é tão interessante. Nos trabalhos de Nassim, de Dan Winter, Drúvalo, contribuíram muito para a compreensão e para todos aqueles que gostam comprovar clinicamente todos esses conceitos, dessas instruções, desses conhecimentos que eles fazem. E o interessante é que ao levar 64 vezes essa estrela, temos o octaedro. Segundo Nassim, também com a iluminação dessas linhas, temos a flor da vida. E isso é uma beleza. Aproveito aqui neste congresso para contar que é a casinha do mestre tibetano.
Então, esta resume também a geometria sagrada. As linhas do cubo taedro é a parte masculina do campo de torção, do toroide, do mapa das 7 cores. Essa é a expressão masculina. Assim como o rombo é a expressão masculina da vesica Piscis. Então, temos de qualquer arquétipo, você pode trabalhar com uma espiral, com uma vesica Piscis, com um círculo, pode trabalhar com um triângulo, mas como a gente na vida vai vendo tantas patologias, vai desenvolvendo muitas coisas. Então, trabalhamos em primeira instância com o cubo de Metatron e os sólidos platônicos. Também com a estrela tetraédrica. Você pode se visualizar nessa estrela. Temos 3 jogos. Um físico, que tem um reparo, que é uma palma acima da cabeça, outra abaixo da cabeça. Este plano, que está à altura do coração crístico. E este plano que vemos aqui é a abertura dos joelhos. Você está na estrela, você é uma estrela, você é uma estrelinha. E aqui temos uma magnética emocional que gira para a direita e uma que gira à esquerda. Esta é a base do Merkabah, mas não é o Merkabah. Porque é uma estrela tetraédrica. Quando Merkabah, o veículo de luz para a alma, para o corpo, para esta realidade, para a vida espiritual, se expande, e isso é o que conhecemos como Merkabah. Então, introduzimos e avançamos pouco a pouco no sistema informacional, cubo de Metatron, o segundo, a estrela tetraédrica, e vamos ver uma terceira, então, que é a abertura do círculo, quadratura do círculo. Não sei se conseguem ver este desenho, mas é importante desenhar onde está todo o segredo de altura dos seres, o nível de consciência e o número dos cromossomos. A quadratura do círculo é o terceiro sistema e se liga com a altura dos seres, o nível de consciência e o número dos cromossomos. Isso é bem interessante. Agora vou tomar a liberdade de passar algumas imagens do que é a utilização deste arquétipo geométrico no consultório. E depois eu quero mostrar um vídeo onde vemos de uma forma mais real como é a abordagem e movimento no consultório. Do ponto de vista da prática, o dodecaedro tem uma grande ressonância com o sistema energético vital. É um órgão. Aqui podemos ver alguma parte do material que desenvolvemos. A tecnologia que desenvolvemos. Não vou tomar muito tempo aqui, mas quero mencionar que trabalhamos com o cobre, porque se relaciona com a dopamina, com o rim, com Vênus. Então, utilizamos muito o cobre, também a cor, é muito importante a cor. E trabalhamos também com ferro, estanho, diversos materiais. Na prática clínica, tem uma ressonância maravilhosa com o campo energético vital e reagem de uma forma rápida. Os efeitos da terapia com a geometria basicamente é o seguinte. O maior efeito é que produz efeito de parasincotopatomia. Consumo de oxigênio, diminuição da tensão arterial, diminuição da frequência cardíaca. Produz estados de leveza, estados de consciência alterados. E quando fazemos uma análise imunopsicológica, podemos fazer uma análise de grande diversidade de patologias do homem atual.
aí estamos vendo estruturas geométricas que utilizamos, os arquétipos, a vesica Piscis, a flor da vida, o cubo de Metatron e nível do baço, porque realmente o baço é o cérebro energético vital do corpo. O cérebro mais inclusivo se relaciona com o baço. Arquetipicamente se relaciona e está ligado com a placenta. Nós fazemos a abordagem dos pacientes de um ponto de vista de primeiro, que é uma estratégia integral, repondo todos os arquétipos e fluidos energéticos, reconciliando a energia ancestral e melhorando estados de imunidade e parasimpáticos.